perfume do destino. A manhã de João começou como qualquer outra. Sentado no banco de um parque, ele ouvia os sons ao seu redor: o riso de crianças, o farfalhar das folhas ao vento e o latido ocasional de um cachorro ao longe. Apesar de sua visão inexistente, seus outros sentidos sempre foram aguçados, e ele havia aprendido a interpretar o mundo através deles. A vida nas ruas o ensinaram, e a gratidão pelas pequenas coisas era uma lição que carregava no coração. Porém, aquele dia estava destinado a mudar sua vida para sempre. Uma voz desconhecida interrompeu seus pensamentos. Senhor João Silva? João se virou em direção à voz masculina, um tom formal que não combinava com os ambientes em que ele costumava estar. Sou eu, quem quer saber? Respondeu, cauteloso. Meu nome é Henrique Albuquerque. Sou advogado e represento os interesses de um parente distante seu. João franziu o senho, confuso. Parente? Ele mal lembrava de sua família, que o abandonara quando era jovem. Sua mente começou a girar com possibilidades, mas antes que pudesse perguntar, o homem continuou. Preciso lhe informar que o senhor é o único herdeiro de uma herança considerável deixada por um tio-avô. Ele faleceu recentemente, e seus bens foram transferidos para você. João ficou em silêncio, as palavras ainda ecoando em sua mente. Uma herança? Ele, que até ontem não tinha sequer um teto sobre sua cabeça, agora era herdeiro de algo? Deve haver algum engano, disse ele, quase em um sussurro. Não há engano, senhor. Toda a documentação foi verificada. O senhor é agora proprietário de um patrimônio avaliado em bilhões. A palavra bilhões fez o coração de João disparar. Ele apertou as mãos sobre o banco onde estava sentado, tentando encontrar estabilidade em meio ao turbilhão de emoções que o consumia. Eu não sei o que dizer, balbuciou. Não precisa dizer nada agora. Quero apenas garantir que sua vida está prestes a mudar. Aqui está meu cartão. Quando estiver pronto, entre em contato, e organizaremos tudo. O advogado deixou o cartão nas mãos de João e se foi, deixando-o sozinho para processar o que acabará de acontecer. Nas semanas seguintes, João passou por um processo de transformação. Com a ajuda de Henrique, ele foi transferido para um apartamento temporário enquanto os bens eram formalizados em seu nome. A adaptação à nova realidade não foi fácil. Ele ainda se pegava acordando no meio da noite, assustado, como se estivesse em algum beco escuro. Mas cada vez que tocava os móveis finos ao seu redor ou ouvia o som da calefação funcionando, era lembrado de que estava seguro. Apesar de tudo, João se manteve humilde. Ele não queria esquecer suas raízes, nem as lições que a vida nas ruas lhe ensinara. Ele sabia que dinheiro trazia conforto, mas não garantia felicidade ou paz de espírito. Com isso em mente, João tomou uma decisão: usaria sua nova fortuna para mudar vidas, começando pela sua própria. E foi assim que ele começou a planejar sua nova jornada, decidido a contratar alguém para ajudá-lo a enfrentar os desafios que viriam. Sem saber, o destino estava prestes a colocá-lo cara a cara com o passado que ele nem imaginava reencontrar. Uma nova assistente. João sentou-se na poltrona de couro macio na sala principal de sua nova mansão. O ambiente era amplo, iluminado por janelas enormes que deixavam a luz natural inundar o espaço. Apesar de sua incapacidade de enxergar, ele conseguia sentir a sofisticação ao seu redor. O cheiro sutil de madeira polida e o toque do carpete macio sob seus pés confirmavam o luxo. Ainda assim, sentia-se um estranho naquele espaço. A adaptação à nova realidade não era fácil. Não era apenas o dinheiro que o desafiava, mas também a logística. Ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo a navegar por essa vida. Henrique, seu advogado, sugerira contratar um assistente pessoal para lidar com as tarefas cotidianas. Relutante no início, João acabou aceitando. Vou fazer a seleção e trazer alguém que se encaixe perfeitamente no que o senhor precisa, dissera Henrique. Alguns dias depois, João foi informado de que a nova assistente chegaria naquela manhã. Ele esperava, com um misto de curiosidade e apreensão, enquanto tomava um café quente, o sabor familiar trazendo conforto. Pouco depois, ouviu passo suave se aproximando. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Pode entrar, disse João, ajustando-se na cadeira. A porta se abriu, e uma voz feminina, doce e educada, anunciou. Bom dia, senhor João. Sou Ana. João assentiu, tentando captar a essência da pessoa apenas pelos sons. O tom de sua voz era caloroso, algo que imediatamente o fez relaxar. Mas, no instante em que Ana entrou na sala, algo mudou no ar. Um perfume delicado, floral, atingiu suas narinas. Era um aroma familiar,
tão profundamente gravado em sua memória que, por um momento, João congelou. Está tudo bem, senhor? Perguntou Ana, percebendo sua hesitação. João piscou algumas vezes, tentando recuperar-se. Sim, está. É que, ele pausou, respirando profundamente, buscando uma explicação. Seu perfume é muito agradável. Ana sorriu, embora ele não pudesse ver. Obrigada. Sempre usei este perfume. É o meu preferido. A mente de João foi instantaneamente transportada para anos atrás. Ele estava sentado na calçada, sentindo o frio atravessar seus ossos. Todas as manhãs, uma mulher parava ao seu lado e lhe entregava um copo de café com leite e 2 pães com manteiga. Ele nunca conseguiu ver seu rosto, mas sempre sentia aquele mesmo perfume envolvente. Você sempre usou este perfume? Perguntou João, sua voz mais séria agora. Ana ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu com simplicidade. Sim, faz parte de mim. João respirou fundo, o coração acelerando. Era impossível ignorar a conexão. Poderia ela ser a mulher que o ajudara quando ele mais precisava? Ele não sabia como perguntar, nem mesmo se deveria. Optou por guardar aquela descoberta para si, pelo menos por enquanto. Seja bem-vinda, Ana. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Obrigada, Sr. João. Estou aqui para ajudar no que for necessário. Ana começou a organizar os detalhes práticos da casa, movendo-se com eficiência e cuidado. João, ainda perturbado pela revelação, seguia seus passos através dos sons e do aroma que parecia preencher cada canto da sala. Enquanto ela arrumava a cozinha e fazia pequenas anotações, João tentava desvendar o mistério. A possibilidade de reencontrar a mulher que, em sua pior fase, lhe estendera a mão, mexia profundamente com ele. E agora, com ela tão próxima, sentia um estranho conforto misturado a uma curiosidade crescente. Ele sabia que precisava de respostas. E, enquanto Ana seguia com suas tarefas, João começava a planejar como descobrir mais sobre sua nova assistente, sem revelar suas suspeitas imediatamente. Reconhecendo o perfume. João passou a noite em claro, revivendo memórias que há muito haviam sido enterradas. A fragrância de Ana era um gatilho potente, capaz de transportar sua mente para os dias mais difíceis de sua vida, quando a rua era seu único lar e a esperança, uma chama quase apagada. O perfume que Ana usava era o mesmo que ele sentia todas as manhãs enquanto recebia aquele gesto simples, mas essencial, que o ajudava a resistir, um copo de café com leite e 2 pães com manteiga. Mas João sabia que não poderia perguntar diretamente. Não queria parecer invasivo ou assustá-la. Assim, decidiu que a melhor maneira de lidar com suas suspeitas era observar. Ouvir cada palavra que ela dizia, captar os pequenos gestos e analisar as nuances em seu aquela mulher, cujo rosto ele nunca viu, foi um anjo em sua escuridão. Agora, sentada à sua frente em sua nova mansão, Ana reacendia essas lembranças com uma força avassaladora. Comportamento. Na manhã seguinte, quando Ana entrou na sala para organizar os papéis que Henrique havia deixado, João prestou atenção em cada detalhe. Sua forma de caminhar era segura, mas sem arrogância, seu tom de voz era delicado, quase como se ela carregasse uma gentileza natural que ele conhecia bem. O senhor precisa de algo específico para o café da manhã? Perguntou Ana, colocando os papéis sobre a mesa e esperando por instruções. João hesitou antes de responder. Apenas café com leite e 2 pães com manteiga. Ele falou casualmente, mas sua mente estava em alerta, esperando alguma reação que pudesse entregar algo. Ana parou por um breve segundo, mas logo retomou seu movimento. Perfeito. Vou preparar agora mesmo. João ouviu o som de seus passos desaparecendo na direção da cozinha. Ele se perguntou se aquele momento de hesitação significava algo. Sua intuição lhe dizia que Ana era a mulher de suas memórias, mas precisava de provas. Quando ela voltou com a bandeja, o cheiro do café fresco e da manteiga derretida preencheu o ar. Aqui está, Senhor João, disse Ana, colocando o café da manhã à sua frente. Ele agradeceu e pegou o copo, permitindo que o calor da porcelana em suas mãos o reconfortasse. Enquanto tomava um gole, deixou escapar. Sabe, este café com leite e pão com manteiga tem um gosto familiar. Ana sorriu, sem imaginar o impacto de suas palavras. Às vezes, os sabores simples são os que mais nos marcam. João assentiu, mas não conseguiu deixar a conversa morrer ali. Você sempre foi assim tão cuidadosa com as pessoas? Ana riu suavemente, uma risada que soou como música para os ouvidos dele. Tento ser, Sr. João. Acho que pequenos gestos podem mudar muito a vida de alguém. A resposta dela foi como uma confirmação silenciosa para ele.
João sentiu o coração acelerar. Os dias seguintes seguiram com João prestando atenção redobrada. Ele fazia perguntas sutis, tentando arrancar detalhes sobre o passado de Ana, mas ela parecia ser reservada em relação à sua própria história. Em um momento de distração, Ana deixou cair sua bolsa no chão, espalhando alguns itens. João, ao ouvir o som, ofereceu ajuda. Não se preocupe, eu consigo pegar, disse Ana apressada, mas João já havia alcançado algo que chamara sua atenção. Era um chaveiro em formato de sol. Ele se lembrava de ouvir o tilintar de algo semelhante quando a mulher que lhe levava comida se aproximava, anos atrás. Belo chaveiro, comentou João, sua voz calma, mas carregada de significado. Obrigada. É especial para mim, respondeu Ana, pegando-o rapidamente e guardando de volta na bolsa. João sentiu a confirmação se aproximar como uma onda crescente. Ele sabia que estava cada vez mais perto de desvendar a verdade. Mas algo dentro de si hesitava. Não era apenas a curiosidade que o movia, mas também o medo de saber como Ana reagiria ao descobrir que ele era aquele homem que um dia ela ajudara. E assim, ele continuou observando, ouvindo e conectando peças do quebra-cabeça, com a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. A pergunta inesperada. A manhã era tranquila na nova mansão de João. O sol iluminava suavemente os amplos corredores, e o aroma de café fresco misturava-se com a fragrância inconfundível que emanava de Ana enquanto ela organizava os papéis na sala de estar. João estava sentado em sua poltrona de couro, ouvindo o farfalhar das folhas e sentindo o perfume que o acompanhava desde o primeiro dia em que Ana entrou pela porta. Ele tentava disfarçar seu nervosismo, mas a conexão entre o perfume e o passado parecia gritar em sua mente. Aquela fragrância doce e floral com um toque amadeirado era como uma assinatura que ele não poderia esquecer. Durante dias, ele reuniu coragem para fazer a pergunta que estava presa em sua garganta. E, naquele momento, entre o silêncio confortável dos dois, decidiu que era hora. Ana, ele chamou suavemente, quebrando o som ritmado dos papéis sendo manuseados. Sim, Sr. João? Ela respondeu, levantando os olhos para ele, apesar de saber que ele não podia vê-la. Sua voz tinha sempre um tom respeitoso, mas também carregava uma ternura que fazia João se sentir à vontade. Ele pigarreou, tentando não soar ansioso. Esse perfume que você usa, é muito agradável. Posso perguntar qual é? Ana parou por um momento, claramente surpresa pela pergunta. Não era algo que esperava ouvir. Ela sorriu levemente, embora ele não pudesse ver, e respondeu com um toque de nostalgia. Ah, este perfume? É um hábito antigo. Uso o mesmo desde que me entendo por gente. Minha mãe costumava usar, e quando cresci, adotei o mesmo. É quase como uma lembrança dela. João sentiu o coração acelerar. A confirmação estava ali, na simplicidade da resposta de Ana. A mulher que, anos atrás, lhe estendeu a mão em sua pior fase, era ela. Ele estava certo. Mas precisava segurar a emoção que lhe subia à garganta. Qualquer abordagem precipitada poderia assustá-la ou, pior, fazê-la se fechar. Interessante, ele comentou casualmente, como se a informação fosse apenas um detalhe trivial. É realmente um aroma marcante. Difícil de esquecer. Ana sorriu novamente, um gesto involuntário que ele sentiu no tom de sua voz. Fico feliz que goste, Sr. João. É algo que me traz boas lembranças. João segurou o copo de café que descansava em sua mão. Sua mente trabalhava a todo vapor, revivendo os dias em que aquele mesmo perfume era um sopro de dignidade em sua vida difícil. Ele se lembrou de como a presença daquela mulher era mais do que o alimento. Era um lembrete de que ainda havia bondade no mundo. Ana, você sempre foi atenta aos detalhes assim? Ele arriscou mais uma pergunta, tentando desviar o foco do perfume, mas ainda buscando pistas. Ela riu suavemente, enquanto continuava a organizar os papéis. Acho que sim. Gosto de cuidar das pessoas ao meu redor, fazer o que posso para ajudar. Pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, sabe? João sorriu, mas desta vez o gesto foi carregado de melancolia. Ele sabia exatamente o impacto que os pequenos gestos de Ana tiveram nele no passado. O resto do dia passou com João tentando manter a calma. Embora quisesse desesperadamente revelar suas suspeitas, sabia que precisava de mais tempo. Cada interação com Ana era como uma peça que se encaixava no quebra-cabeça, mas ele ainda precisava confirmar completamente antes de trazer o passado à tona. Enquanto Ana terminava suas tarefas e se preparava para ir embora, João a agradeceu, como fazia todos os dias. Obrigado por tudo, Ana. Você tem sido uma grande ajuda. É um prazer, Sr. João.
Nos vemos amanhã. Ele ouviu seus passos se afastarem e a porta se fechar suavemente. No silêncio que se seguiu, João respirou fundo, permitindo que a emoção o inundasse. Ele não tinha dúvidas de que Ana era a mulher que mudou sua vida anos atrás. Agora, precisava encontrar o momento certo para contar sua verdade e descobrir como ela reagiria. Um teste discreto. A manhã começava devagar na mansão de João. O som dos pássaros invadia os corredores, e a brisa fresca entrava pelas janelas semiabertas. João estava sentado à mesa de jantar, com seus pensamentos girando em torno da figura de Ana. A cada dia que passava, ele se convencia mais de que ela era a mulher que, anos atrás, lhe estendeu a mão em meio à sua maior vulnerabilidade. Mas precisava de certezas, algo mais tangível. Com uma ideia em mente, ele chamou Ana para a sala de jantar. Ela entrou com sua postura tranquila, os passos firmes e a presença discreta que ele já aprenderá a admirar. Bom dia, Sr. João. Dormiu bem? Ana perguntou com um tom leve, enquanto organizava os utensílios na mesa. Dormi, sim. E você, Ana? Está se adaptando bem ao trabalho? João respondeu, tentando criar um clima descontraído. Estou, sim. Obrigada por perguntar, ela disse, sorrindo. O senhor precisa de algo especial esta manhã? Era a deixa perfeita. João ajeitou-se na cadeira, com uma expressão que tentava soar casual, disse. Na verdade, estava pensando. Senti uma certa nostalgia hoje. Quando eu era mais jovem, lembro-me de como um simples café com leite e pão com manteiga sempre foi especial. Poderia preparar isso para mim? Acho que vai me trazer boas lembranças. Ana piscou algumas vezes, surpresa com o pedido, mas não hesitou em responder. Claro, Sr. João. É algo tão simples que mal leva tempo. Ela caminhou para a cozinha enquanto ele permanecia à mesa, o coração batendo mais forte. João sabia que aquela era uma estratégia arriscada, mas ele precisava confirmar. Se o preparo dela tivesse o mesmo toque e sabor que ele se lembrava, seria mais uma peça no quebra-cabeça que unia os dois destinos. Enquanto Ana preparava o pedido, João ouviu o som familiar do leite sendo aquecido, o pão sendo cortado e a manteiga espalhada com cuidado. Havia algo reconfortante em imaginar o cenário, como se ele pudesse visualizá-la com precisão, mesmo sem enxergar. Minutos depois, Ana retornou. O aroma do café com leite invadiu o ambiente, e João sentiu seu estômago revirar de emoção. Era exatamente o cheiro que ele se lembrava. Ana colocou o prato e a xícara diante dele, descrevendo com simplicidade. Aqui está, Sr. João. Espero que goste. João agradeceu, com dedos cuidadosos, apalpou o prato, sentindo o calor do pão recém-torrado. Ele tomou um gole do café com leite, por um instante, o tempo pareceu parar. O sabor era inconfundível, a mistura exata de suavidade e aconchego que ele havia provado tantas vezes no passado. Em sua mente, ele podia visualizar as manhãs frias na rua, o vapor saindo do copo improvisado e a voz gentil que lhe entregava aquilo com um sorriso. Está perfeito, Ana. Melhor do que eu imaginava, ele disse, tentando manter a voz firme. Ana sorriu, mas parecia levemente desconcertada com o elogio. Fico feliz que tenha gostado. É algo bem simples, mas feito com carinho. João assentiu lentamente, o coração aquecido por mais uma confirmação silenciosa. A combinação do perfume, do gesto, e agora, do sabor, tudo apontava para o que ele já acreditava. Mas, ainda assim, ele precisava ter certeza antes de trazer a verdade à tona. Ana, você sempre cozinhou assim? Esse cuidado nos detalhes, parece algo que vem de prática. Ela deu uma risada leve. Talvez. Aprendi observando minha mãe. Ela sempre dizia que, mesmo nas coisas simples, o carinho faz toda a diferença. João sorriu. Estava quase certo de que aquela mulher era seu anjo do passado, mas sabia que precisava ir além. Agora, ele precisava encontrar uma forma de abordar o tema diretamente, mas sem pressioná-la. Afinal, o que unia os dois era muito mais do que pão e café, era a generosidade em meio ao caos. A confissão de Ana. João estava no sofá da ampla sala de estar, os dedos deslizando com suavidade pela textura do apoio de madeira polida. Sua mente fervilhava com os eventos recentes, o perfume, o café, o pão com manteiga. As peças estavam se encaixando, mas ele ainda hesitava em confrontar Ana diretamente. Precisava de mais. Precisava que as palavras viessem dela. Ana entrou na sala pouco depois, trazendo a leveza de sua presença. Carregava uma bandeja com um chá fumegante e alguns biscoitos, sempre atenta às necessidades de João, mesmo antes que ele expressasse algo. Trouxe um chá para o senhor,
caso queira relaxar um pouco, disse ela, com aquele tom suave que parecia natural. João sorriu, embora seus olhos não captassem a imagem diante de si. Havia algo no timbre da voz de Ana que o fazia se sentir em casa, como se estivesse com alguém de confiança. Muito obrigado, Ana. Você sempre parece saber exatamente o que eu preciso. Ela deu uma risadinha discreta enquanto colocava a bandeja na mesa próxima. Talvez seja porque já estou começando a conhecer o senhor melhor, respondeu com humor. João aproveitou a deixa para engatar uma conversa mais pessoal. Ele sabia que, para obter as respostas que procurava, precisaria fazer Ana se sentir à vontade para falar sobre si mesma. E você, Ana? Sempre foi assim? Quero dizer, tão atenta aos outros? Ela hesitou por um instante, mas acabou se sentando em uma poltrona próxima, como se relaxar um pouco não fosse um crime. Acho que sim. Minha mãe dizia que eu era assim desde criança. Mas, sabe, acho que foi na época em que trabalhei como voluntária, há alguns anos, que aprendi mais sobre como enxergar as necessidades das pessoas. João inclinou a cabeça, interessado. Voluntária? Ana assentiu, mesmo que ele não pudesse ver, antes de começar a falar com um misto de nostalgia e tristeza na voz. Sim. Foi numa época difícil da minha vida. Eu trabalhava de dia, sempre que podia, ajudava em uma cozinha comunitária à noite. Havia muitas pessoas em situação de rua por lá, e aquilo me marcou profundamente. João sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. A cada frase, parecia que ela descrevia exatamente o cenário em que ele havia vivido durante anos. Não resistiu em perguntar, tentando manter a naturalidade. Você lembra de alguém em particular? Ana riu baixinho, mas logo sua expressão ficou mais séria, carregada de lembranças. Lembro, sim. Havia um homem. Ele era cego. Sempre muito educado, mesmo em meio àquela situação tão difícil. Eu fazia questão de levar café com leite e pão com manteiga para ele todos os dias. Não era muito, mas eu queria que ele sentisse que alguém se importava. As palavras de Ana pairaram no ar como uma revelação. João apertou levemente os braços do sofá, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Era ela. Não havia mais dúvidas. Ana, por outro lado, parecia alheia ao turbilhão que causava em João. Continuou, agora com um tom mais melancólico. Sempre me perguntei o que aconteceu com ele. Um dia, ele simplesmente não apareceu mais. Espero que tenha encontrado um caminho melhor. João tentou organizar seus pensamentos enquanto ela falava. Sentia uma mistura de alegria e dor. Alegria por saber que o destino a havia trazido de volta para sua vida, mas dor ao lembrar da época em que vivia no fundo do poço. Parece que você fez uma grande diferença na vida dele, Ana, disse João, a voz rouca pela emoção. Ela deu de ombros, um gesto pequeno e modesto. Talvez. Mas a verdade é que ele também fez uma diferença na minha. Ajudá-lo me fez perceber o quanto pequenas ações podem mudar o dia de alguém. João queria dizer algo mais, mas se conteve. Não era o momento para revelações. Ana ainda não sabia que o homem de quem ela falava estava sentado bem ali, diante dela. Ele sorriu levemente, enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam por completo. Agora, tinha certeza de que a mulher que tanto o marcou no passado era a mesma que agora ocupava um espaço essencial em sua vida. E, ainda assim, algo o impedia de expor a verdade de imediato. Talvez fosse o medo de assustá-la ou de mudar a dinâmica entre eles. Por enquanto, ele guardaria essa descoberta em seu coração, esperando o momento certo para falar. Um novo olhar para Ana. A manhã na mansão começava como qualquer outra, com os primeiros raios de sol aquecendo as janelas amplas e o aroma suave de café fresco perfumando o ar. João, sentado à mesa da sala de estar, sentia os sentidos mais aguçados do que nunca. Ele ouvia os passos leves de Ana aproximando-se, sua respiração tranquila, claro, o perfume que já havia reconhecido tão bem. Cada detalhe parecia acender nele um novo entendimento sobre a mulher que o ajudara tanto sem saber quem ele realmente era. Nos dias que se seguiram à confissão involuntária de Ana, algo mudou em João. Ele a enxergava sob uma nova luz. Cada gesto simples, como ajeitar as almofadas do sofá, organizar a correspondência ou servir o chá noturno, parecia carregado de uma generosidade que ele reconhecia como rara. Não era apenas a memória de sua bondade no passado que o tocava, era o fato de que Ana continuava sendo a mesma pessoa compassiva, mesmo sem a necessidade de ser notada ou elogiada. Uma manhã, enquanto Ana arrumava a mesa para o café, João resolveu se abrir um pouco mais. Com a bengala em mãos, caminhou até o balcão onde ela estava. Ana, você tem um jeito especial de cuidar das pessoas,
começou ele, a voz tranquila, mas com um toque de hesitação. Ela parou por um momento, surpreendida pelo comentário. Ah, não sei se é tão especial assim, Sr. João. Apenas faço o meu trabalho da melhor forma que consigo. Não é só isso. Você tem uma leveza, uma forma de tornar as coisas mais fáceis para quem está ao seu redor, continuou ele, sentindo-se mais confiante. Ana sorriu, mas ele não podia ver. Ainda assim, sentiu a mudança no tom de sua resposta. É muito gentil da sua parte dizer isso. Acho que é algo natural para mim. João tomou um gole de café antes de prosseguir, aproveitando o momento para reunir coragem. Posso te confessar algo? Desde que essa herança apareceu, minha vida mudou de formas que eu nem consigo explicar. Mas ainda sinto medo. Ana se virou para ele, agora curiosa. Medo de quê, Sr. João? Ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Medo de perder quem eu sou. Passei tanto tempo sem nada que, de certa forma, isso me ensinou a valorizar o que realmente importa. Agora, com toda essa riqueza, às vezes me pergunto, será que isso vai me transformar em outra pessoa? Ana colocou uma mão delicada no ombro dele, um gesto de apoio genuíno. Não acho que o senhor precise se preocupar com isso. Pelo pouco que o conheço, vejo alguém que já passou por tanto, mas não perdeu a essência. E, se me permite dizer, é raro encontrar alguém tão humilde, mesmo com tantas mudanças ao redor. As palavras de Ana tocaram João profundamente. Ele sentiu que estava não apenas sendo ouvido, mas compreendido de uma maneira que poucas pessoas conseguiram antes. Ao longo dos dias seguintes, os dois começaram a passar mais tempo juntos, conversando sobre pequenos detalhes da vida. João contava sobre os desafios de aprender a navegar pelo novo mundo de luxo e poder. Ana, por sua vez, compartilhava histórias de sua infância simples e de como sempre acreditou que ajudar os outros era a maior riqueza que alguém podia ter. João, sem revelar ainda o vínculo passado, permitiu-se admirá-la cada vez mais. Ele percebia na voz de Ana uma ternura que parecia única, uma honestidade que o cativava. Para Ana, as conversas com João começaram a revelar um homem forte, resiliente e gentil, qualidades que ela achava cada vez mais difíceis de encontrar. Ela não sabia, mas João estava encantado por ela. Cada palavra trocada, cada gesto compartilhado, reforçava a certeza de que Ana não era apenas parte de seu passado, mas também começava a se tornar essencial em seu presente. Porém, João sabia que não podia se precipitar. O vínculo entre eles ainda era frágil, construído sobre bases que ela desconhecia. Ele decidiu esperar o momento certo, mas no fundo de sua alma, uma chama de esperança já queimava, a de que Ana pudesse ver nele algo mais do que apenas um patrão. Um passeio revelador. O sol da tarde banhava o parque em tons dourados, e o ar estava impregnado com o aroma doce das flores e a brisa fresca do outono. João, segurando firmemente sua bengala, caminhava ao lado de Ana, que guiava seus passos com gentileza. O parque era um lugar especial para ele, um espaço onde podia sentir o mundo ao seu redor de maneira mais viva, através dos sons, cheiros e texturas que o cercavam. Esse lugar é incrível, Ana, comentou João, com um sorriso que expressava uma serenidade genuína. Ouço o riso das crianças, o farfalhar das folhas, e sinto que a vida tem um ritmo diferente aqui. Ana sorriu, embora ele não pudesse ver. Caminhava ao seu lado, observando a forma como ele apreciava as coisas mais simples. É mesmo, Sr. João. Às vezes, a simplicidade de um dia no parque pode nos trazer uma paz que nem percebemos que precisávamos. Ele assentiu, absorvendo cada palavra. Por um momento, caminhou em silêncio, os lábios pressionados como se lutasse internamente com algo que precisava dizer. Ana percebeu, mas não quis apressá-lo. Após alguns minutos, João parou ao lado de um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. Ele tateou o assento com cuidado antes de se sentar. Ana, sente-se aqui comigo. Ela obedeceu, sentando-se ao lado dele. O vento suave balançava os galhos da árvore, e o som dos pássaros parecia preencher o silêncio. Preciso te contar algo, começou João, com a voz mais grave do que o habitual. Algo que venho guardando há algum tempo. Ana franziu o senho, um pouco preocupada, mas esperou pacientemente. Desde o dia em que você começou a trabalhar comigo, senti algo familiar em você. Não sabia o que era, mas com o tempo, comecei a juntar as peças. Peças? Ana perguntou, a curiosidade crescendo. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para revelar algo muito íntimo. Anos atrás, antes dessa herança mudar a minha vida, eu vivia na rua.
Era apenas mais um homem invisível para o mundo, sem esperança, sem rumo. Ana o olhou com surpresa, mas não disse nada, permitindo que ele continuasse. Todas as manhãs, uma mulher aparecia com um sorriso gentil. Ela me dava um café com leite quente e 2 pães com manteiga. Eu não sabia o nome dela, e ela não sabia o meu. Mas aqueles gestos simples, eles salvaram minha vida em muitos sentidos. João virou o rosto em direção ao dela, como se tentasse captar sua reação mesmo sem poder vê-la. Essa mulher era você, Ana. Ela ficou atonita, os olhos arregalados, as mãos trêmulas pousadas sobre o colo. Eu? Murmurou, a voz mal saindo. Sim, era você. Eu reconheci o seu perfume, sua voz, seu jeito. No começo, pensei que poderia estar enganado, mas quando você me contou sobre o homem que ajudava, eu tive certeza. Ana levou a mão à boca, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Meu Deus! Eu nunca imaginei que aquele homem fosse você. João sorriu, um sorriso tranquilo e cheio de gratidão. Você me ajudou nos meus dias mais difíceis, Ana, sem pedir nada em troca, sem sequer me conhecer. Agora, o destino nos colocou aqui, juntos. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Sentia-se tocada pela forma como a vida os havia conectado novamente, de uma maneira que parecia quase mágica. Eu só fazia o que achava certo, João. Nunca pensei que aquilo pudesse marcar alguém assim. Marcou, Ana. Você me deu algo que não se compra, dignidade. E por isso, nunca vou esquecer o que você fez por mim. Ana respirou fundo, tentando absorver o peso das palavras dele. Uma conexão profunda surgia entre os dois, alimentada por uma mistura de gratidão, respeito e algo mais que ambos ainda não ousavam nomear. Naquele momento, sentados no banco do parque, o mundo parecia girar mais devagar. Os sons e movimentos ao redor dele se tornaram um pano de fundo para algo muito maior. O início de um vínculo que, ambos sentiam, estava apenas começando. A mulher invejosa. O som do salto alto de Marta ecoava pelos corredores do edifício empresarial onde João recentemente havia comparecido para resolver pendências financeiras. A presença dela era impossível de ignorar. Uma mulher de postura imponente, roupas caras e perfume marcante, que carregava no olhar uma mistura de ambição e desdém. Ela não havia esquecido João, nem por um segundo, desde que soube de sua herança bilionária. Anos atrás, quando João ainda vivia como um homem humilde e invisível aos olhos do mundo, Marta o conhecera em um evento social promovido por uma ONG. Apesar de seu charme e beleza, a arrogância dela afastara João. Ele percebeu rapidamente que Marta se interessava apenas pelo que as pessoas podiam oferecer materialmente. O desinteresse dele a deixará ressentida, mas agora ela tinha outra chance de capturar sua atenção, ou assim pensava. Quando Marta soube que João não só era bilionário, mas também estava desenvolvendo uma relação próxima com sua nova assistente, Ana, sentiu o sangue ferver. O nome de Ana sequer era conhecido, e isso a irritava. Como uma mulher tão simples podia atrair o olhar de João? Marta não aceitava ser superada por alguém que, na visão dela, estava muito abaixo de suas expectativas. Determinada a retomar o controle, Marta planejou cuidadosamente seu reencontro com João. Certo dia, quando ele estava em um café próximo ao escritório, Marta entrou de forma teatral, seu perfume precedendo sua presença. João, não acredito que é você, disse ela, com uma falsa surpresa, aproximando-se rapidamente. João, reconhecendo a voz, virou a cabeça em sua direção, mantendo a expressão neutra. Marta? Faz tempo que não nos vemos. Ela se sentou à mesa sem ser convidada, ignorando qualquer desconforto de João. Fiquei sabendo das novidades. Uma herança bilionária. Quem diria que aquele homem humilde que conheci seria agora uma das pessoas mais ricas da cidade? João manteve a postura reservada, desconfiando do tom exagerado de entusiasmo dela. A vida nos surpreende, Marta. Mas, diga, o que a traz aqui? Marta sorriu, cruzando as pernas e inclinando-se ligeiramente para a frente. Apenas saudade, João. Senti que devia te procurar. É bom reencontrar velhos amigos. Embora Marta sorrisse, suas intenções iam além de uma simples amizade. Ela planejava se infiltrar na vida de João, convencê-lo de que poderia ser uma parceira digna de seu novo status. No entanto, o nome de Ana logo surgiu casualmente na conversa, e isso a deixou desconfortável. Ana? Perguntou Marta, com a voz mais aguda do que pretendia. Quem é ela? Minha assistente, respondeu João calmamente, mas com uma leve suavidade que Marta percebeu imediatamente. Ela tem sido uma ajuda incrível para mim.
Marta forçou um sorriso, mas seus olhos denunciaram a fúria que sentia. Assistente ou não, Marta sabia reconhecer o tom de admiração na voz de um homem. Algo entre João e Ana ia além de uma relação profissional, e isso a irritava profundamente. Ao deixar o café, Marta apertava sua bolsa com força, seu semblante endurecido. Decidiu ali mesmo que faria de tudo para separar João e Ana. Ele não podia desperdiçar sua fortuna e atenção com alguém como ela. Marta, com sua habilidade de manipulação e uma determinação inescrupulosa, começaria a colocar seu plano em prática. Nos dias que se seguiram, Marta passou a aparecer de forma casual em lugares que sabia que João frequentava. Tentava ganhar sua confiança com elogios sutis e oferecia ajuda com negócios que ele mal sabia que tinha. Paralelamente, começou a investigar Ana. Descobriu que ela tinha um passado humilde e que sua relação com João poderia ser usada como arma para desmoralizá-la. Essa mulher não merece o lugar que ocupa ao lado dele, murmurava Marta, ao observar fotos de Ana. A inveja de Marta se tornava mais perigosa a cada dia. João e Ana, por sua vez, estavam alheios ao perigo que rondava sua crescente conexão. Marta planejava atacar onde mais poderia ferir, nos laços de confiança entre os dois. Para ela, esse era apenas o começo de um jogo onde tudo estava em disputa, a fortuna, o amor e o futuro de João. Um primeiro ataque. Marta esperava pacientemente pelo momento certo para executar seu plano. Não era apenas uma questão de inveja. Para ela, destruir a relação entre João e Ana era uma forma de reafirmar sua superioridade. Sabia que João confiava plenamente em Ana, mas acreditava que, com as palavras certas, poderia plantar uma semente de dúvida que germinasse ao longo do tempo. Escolheu uma tarde tranquila para dar seu primeiro passo. Ligou para João e sugeriu um encontro casual. Precisamos conversar, João. Sobre algo importante, disse Marta com uma doçura forçada. Ele hesitou, mas, por cortesia, concordou. Encontrarão-se em uma cafeteria discreta, onde Marta chegou impecavelmente vestida e exibindo seu ar de sofisticação. Sentando-se à mesa, ela começou a conversa de maneira leve, comentando sobre negócios e o mercado, ganhando tempo para entrar no verdadeiro assunto. Sabe, João, começou Marta, apoiando o queixo na mão como se estivesse prestes a confidenciar algo delicado. Eu fiquei pensando sobre a sua assistente. Ana, não é? João, que estava com um semblante calmo, ergueu levemente a cabeça. Sim, Ana. Por quê? Marta sorriu, mas havia algo de afiado no brilho de seus olhos. Não me leve a mal, mas, você nunca se perguntou por que ela está tão dedicada a você? Quero dizer, agora você é um bilionário, uma figura pública. Não acha estranho que alguém com a história dela tenha aparecido tão de repente? João permaneceu calado, mas seu corpo se inclinou ligeiramente para a frente. Marta interpretou isso como interesse e prosseguiu. Eu só acho que você deveria tomar cuidado, sabe? Nem todo mundo é sincero. Muitas pessoas só veem o dinheiro. Ela pausou estrategicamente, observando a reação dele. Quero dizer, ela pode ser muito simpática, mas às vezes as pessoas escondem suas verdadeiras intenções. João respirou fundo, seus dedos tocando suavemente a borda de sua xícara de café. Apesar do tom insinuante de Marta, ele permaneceu sereno. Ana é uma das pessoas mais sinceras que já conheci, Marta. Não tenho dúvida sobre as intenções dela. A resposta de João foi firme, mas educada, como se estivesse colocando um limite claro na conversa. Marta, porém, não recuou. Claro, claro. Eu só quis alertar você, sabe? Afinal, com todo o dinheiro que você tem agora, é natural que algumas pessoas se aproximem por interesse. E se ela estiver apenas aproveitando a situação? João interrompeu-a gentilmente. Marta, entendo sua preocupação, mas Ana esteve ao meu lado em momentos que vão além do dinheiro. Ela é leal, e não vou questionar isso por especulações. A resposta dele foi um golpe para Marta, mas ela disfarçou, dando um sorriso compreensivo. Eu só quero o melhor para você, João. Afinal, somos amigos, não é? João assentiu educadamente, mas estava claro que não se deixaria influenciar. Quando o encontro terminou, Marta saiu frustrada. Ela percebeu que seu plano não seria tão fácil quanto esperava, mas isso apenas a deixou mais determinada. Enquanto isso, João voltou para casa com um misto de pensamentos. Apesar de confiar em Ana, a insinuação de Marta mexera levemente com ele, ainda que ele não quisesse admitir. Decidiu não compartilhar o incidente com Ana, preferindo manter o clima entre eles leve e agradável. Do outro lado,
Marta planejava seu próximo movimento, acreditando que, com mais esforço, poderia encontrar algo que realmente colocasse Ana em uma posição difícil. Para Marta, isso era apenas o começo de um jogo em que ela estava disposta a tudo para vencer. A primeira declaração. João estava inquieto. Os dias ao lado de Ana haviam se transformado em uma mistura de felicidade e ansiedade. Ele sabia que o que sentia por ela havia ultrapassado a linha do simples carinho ou gratidão. Era algo mais profundo, uma conexão que ele não podia mais ignorar. Cada gesto dela, cada palavra dita com gentileza, fazia seu coração disparar. Naquela noite, enquanto Ana finalizava algumas tarefas no escritório improvisado da mansão, João a chamou para um momento de conversa na varanda. A noite estava calma, com uma brisa suave carregando o aroma das flores do jardim. Ana, pode vir aqui um instante? Ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Claro, senhor João, respondeu ela, caminhando até ele com um sorriso. Quantas vezes eu já disse para você não me chamar de senhor? Brincou ele, tentando aliviar a tensão que sentia. Ana riu levemente e sentou-se na cadeira ao lado dele. Está bem, João. O que houve? Parece pensativo. Ele respirou fundo. Por mais que fosse um homem forte, habituado a lidar com adversidades, falar sobre seus sentimentos era algo que sempre lhe parecia um desafio. Ana, você sabe que, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou, não sabe? Ela o observou atentamente, sem entender completamente o rumo da conversa. Acho que sim. Eu também percebo que minha vida mudou muito desde que comecei a trabalhar aqui, disse ela, com sinceridade. João sorriu levemente, mas sua expressão logo ficou séria. Não é só isso. Você não apenas trabalha aqui. Você trouxe algo que eu nem sabia que precisava. Alegria, leveza, conforto. Ana sentiu suas bochechas corarem, mas não disse nada. João continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Ana, eu passei por tanta coisa na vida. Perdi tanto, amigos, família, esperança. Quando recebi essa herança, achei que dinheiro resolveria tudo, mas percebi que o vazio continuava lá. Então você apareceu. Ela abaixou os olhos, tocada pelas palavras dele, mas sem saber o que dizer. Ana, eu não posso mais esconder isso. Eu amo você. A confissão pairou no ar como um eco, e o silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ana ergueu os olhos, surpresos e brilhando de emoção. João, começou ela, a voz trêmula. Eu não esperava isso. Ele sentiu o peito apertar. Será que havia errado em se abrir? Antes que pudesse continuar, Ana colocou a mão suavemente sobre a dele. Mas acho que, eu também sinto algo por você. Desde o início, você me impressionou com sua força e bondade. Não sei exatamente quando começou, mas acho que também te amo. O alívio e a felicidade inundaram João, que segurou delicadamente a mão dela. Você não imagina o quanto essas palavras significam para mim, Ana. Ela sorriu, ainda nervosa, mas genuinamente feliz. E agora, o que fazemos? Perguntou, brincando para aliviar o momento. Planejamos um futuro juntos, respondeu ele, com convicção. A noite parecia mais estrelada do que nunca, e a conexão entre os dois estava mais forte do que ambos poderiam imaginar. Era o início de algo grandioso, um amor que, apesar dos desafios que ainda viriam, prometia transformar suas vidas para sempre. Marta descobre tudo. A notícia do amor entre João e Ana não demorou a se espalhar entre os funcionários e frequentadores da mansão. Comentários discretos, olhares furtivos e sorrisos cúmplices acompanhavam o rumor de que o bilionário cego finalmente havia encontrado alguém especial. A felicidade de João era evidente, irradiando por onde passava. Ana, embora tímida, também demonstrava a alegria de estar ao lado dele. Entre os poucos que ouviram as conversas e perceberam a crescente proximidade do casal, estava Marta. Sempre atenta, ela não demorou a conectar os pontos. Sua primeira reação foi de descrença. Não pode ser, murmurou para si mesma. Mas, ao confirmar a veracidade dos rumores, sua indignação rapidamente se transformou em ódio. Marta estava na sala de estar da mansão, tomando um chá que ela havia preparado para si mesma, quando ouviu discretamente dois funcionários comentarem sobre João e Ana. Você viu como o senhor João parece diferente? Ele está sempre sorrindo ultimamente. É verdade. Acho que tem algo entre ele e a dona Ana. Parece que até estão falando em casamento. As xícaras de chá de Marta tilintaram em sua bandeja quando suas mãos tremularam de raiva. Casamento? Isso era inaceitável.
Como João podia sequer cogitar casar com aquela mulher simples? Marta se sentiu traída, como se tivesse um direito tácito à vida dele, à sua fortuna. Isso não vai acontecer, não mesmo, sussurrou Marta, furiosa, enquanto deixava a sala. O plano se forma. Nos dias que se seguiram, Marta começou a observar Ana mais de perto. Cada gesto, cada palavra. Para ela, Ana não passava de uma oportunista disfarçada de boazinha, alguém que estava ali apenas para desfrutar do dinheiro de João. Ele não vê, mas eu vejo, pensava Marta, convencendo-se de sua própria narrativa. Determinada a separar os dois, Marta decidiu agir. Ela sabia que não bastava confrontar Ana diretamente. Era preciso algo mais sutil, algo que corroesse a confiança de João pouco a pouco. Assim, Marta elaborou um plano baseado em mentiras e manipulação. Primeiro ataque. Na manhã seguinte, Marta esperou uma oportunidade para se aproximar de João. Ele estava no jardim, sentado à sombra de uma árvore, com um sorriso sereno que a irritou profundamente. João, posso falar com você? Perguntou Marta, com uma falsa doçura na voz. Claro, Marta. O que houve? Respondeu ele, educado, mas distraído. Ela se sentou ao lado dele e suspirou dramaticamente. João, sei que não tenho o direito de me intrometer na sua vida, mas me sinto obrigada a dizer algo, para o seu próprio bem. Ele franziu o senho, intrigado. Do que você está falando? É sobre a Ana, disse ela, pausando para causar impacto. Eu ouvi algumas coisas sobre ela, João. Não sei se é verdade, mas dizem que ela só está aqui por causa do dinheiro. João imediatamente fechou a expressão, sua confiança em Ana se manifestando. Isso é um absurdo, Marta. Ana é uma das pessoas mais honestas e gentis que já conheci. Claro, claro, disse Marta rapidamente, fingindo concordar. Mas você sabe como as pessoas podem ser, não é? Talvez seja apenas fofoca, mas achei que você deveria saber. João permaneceu em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Ele conhecia Ana o suficiente para confiar nela, mas as palavras de Marta eram como pequenas farpas, tentando se alojar em sua mente. Preparando-se para o golpe final. Marta saiu do encontro satisfeita. Embora João não tivesse demonstrado dúvida de imediato, ela sabia que plantar a semente era apenas o primeiro passo. Agora, precisava criar provas para sustentar suas mentiras. Ela começou a elaborar uma série de falsificações. Uma mensagem escrita por Ana em um papel, supostamente admitindo interesse na fortuna de João, uma testemunha disposta a inventar histórias. Tudo tinha que ser perfeito, calculado. Enquanto isso, Ana continuava alheia às intrigas. Sua conexão com João crescia a cada dia, e ela começava a sonhar com um futuro ao lado dele. Marta, porém, estava disposta a transformar esse sonho em um pesadelo. A batalha pela felicidade de João e Ana estava apenas começando, e Marta tinha todos os meios, e a motivação, para destruir o que eles estavam construindo. Um mal-entendido. A tensão na mansão começou a se tornar quase palpável. Desde o encontro no jardim, Marta vinha arquitetando seu próximo movimento, mais ousado e decisivo. Suas tentativas de plantar dúvidas na mente de João não haviam surtido o efeito desejado, mas ela sabia que precisava ser mais incisiva. Marta então decidiu dar um passo além, inventando uma falsa acusação que pudesse abalar a confiança inabalável de João em Ana. Naquela manhã, Marta esperou o momento certo para agir. João estava em seu escritório, envolvido em telefonemas sobre questões administrativas de seus novos empreendimentos. Ana, como de costume, estava ocupada organizando algumas coisas na casa. Marta entrou no escritório de João com uma expressão carregada de preocupação. João, sinto muito por incomodar, mas é urgente, disse ela, fechando a porta atrás de si. João, percebendo o tom sério de Marta, encerrou a ligação e se virou em sua direção. O que houve, Marta? Perguntou, sua voz calma, mas carregada de preocupação. Ela hesitou por um momento, como se estivesse lutando consigo mesma para falar. Eu não sei como dizer isso, mas acho que você precisa saber o que está acontecendo. Por favor, seja direta. Marta respirou fundo, como se a mentira que estava prestes a dizer exigisse coragem. João, eu percebi que algumas coisas de valor na mansão desapareceram recentemente. Fiz questão de verificar por conta própria antes de falar algo, mas encontrei evidências. Acredito que Ana possa estar envolvida. João ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ela havia dito. Ana? Ele repetiu o nome com um tom de incredulidade.
Você tem certeza do que está dizendo, Marta? Ela assentiu lentamente, fingindo tristeza. Eu sei que você confia nela, e eu não queria acreditar nisso também, mas, veja, eu encontrei isto. Marta entregou a João um pequeno bracelete de ouro, supostamente escondido no quarto de Ana. Encontrei isso entre as coisas dela. Era da coleção antiga da família que ficava no cofre da mansão. João segurou o objeto em suas mãos, sua mente lutando contra a ideia de que Ana pudesse estar envolvida em algo assim. Ele conhecia o caráter dela, sua bondade e integridade. Mas as evidências apresentadas por Marta o deixaram inquieto. Isso não faz sentido, Marta, disse ele, com a voz firme. Ana nunca faria algo assim. Eu sei que é difícil de acreditar, respondeu Marta, suavizando o tom. Mas talvez ela esteja enfrentando alguma necessidade que não quer admitir. Ou talvez, bem, às vezes, as pessoas não são quem aparentam ser. João decide investigar. Embora profundamente desconfiado da acusação, João sabia que precisava ter certeza antes de confrontar Ana. Ele pediu a Marta que deixasse o bracelete em sua mesa e saiu para investigar discretamente. Primeiro, ele conversou com outros funcionários da mansão, perguntando sobre qualquer comportamento estranho ou itens desaparecidos. Ninguém mencionou nada fora do comum, e todos confirmaram que Ana sempre fora extremamente cuidadosa e honesta. Depois, João decidiu perguntar a Ana sobre o bracelete, mas de forma indireta. Chamou-a ao escritório, com sua habitual delicadeza, começou a conversar. Ana, você por acaso viu um bracelete de ouro por aqui? Um da coleção antiga da mansão. Ela franziu a testa, claramente confusa. Não, senhor João. Mas, se quiser, posso ajudar a procurar. O tom sincero de Ana reforçou a confiança que ele já sentia nela. Mas João sabia que precisava resolver a situação com mais provas antes de expor a acusação de Marta. O conflito interno de João. Mais tarde, sozinho no escritório, João segurou o bracelete mais uma vez. A desconfiança plantada por Marta ainda pairava no ar, mas sua intuição dizia que algo estava errado. Ana nunca faria isso, pensou, enquanto recordava todos os momentos de bondade e dedicação que ela havia demonstrado desde que começou a trabalhar ali. Ele sabia que confrontar Ana diretamente sem provas mais concretas poderia ferir a relação deles. Ao mesmo tempo, a presença de Marta o fazia perceber que havia algo mais em jogo. João decidiu que precisava agir com cautela. Ele começaria a observar Marta mais de perto, desconfiado de que talvez ela não estivesse sendo completamente honesta. A situação estava longe de ser resolvida, mas João estava determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ana decide partir. A atmosfera na mansão parecia pesada, como se as paredes guardassem os ecos de uma tensão não resolvida. Ana não conseguia esquecer a forma como João havia perguntado sobre o bracelete. Embora ele tivesse sido cuidadoso e educado, havia algo em seu tom que a deixou desconfortável, como se houvesse uma desconfiança oculta por trás da pergunta. Durante aquela noite, sozinha em seu quarto, Ana sentou-se na cama com um misto de tristeza e frustração. Ela olhou ao redor, para as poucas coisas que trouxera consigo, e sentiu que talvez fosse a hora de partir. Talvez eu não devesse estar aqui, murmurou para si mesma, enquanto passava os dedos pelos olhos úmidos. Os dias com João haviam sido cheios de significados, de descobertas, de momentos que tocavam sua alma. Ela sentia algo profundo por ele, mas agora temia que sua presença estivesse causando problemas. Não conseguia suportar a ideia de que João pudesse acreditar que ela era capaz de algo desonesto. A decisão de Ana. Na manhã seguinte, Ana entrou no escritório de João. Ele estava sentado à sua mesa, com os olhos voltados para o nada, como se estivesse perdido em pensamentos. Ao ouvir os passos dela, ele ergueu a cabeça e sorriu, mas o sorriso logo se desfez ao perceber a seriedade no rosto de Ana. Ana, está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Ela respirou fundo, tentando controlar a voz para que não soasse trêmula. Senhor João, acho que está na hora de eu partir. João ficou imóvel, como se tivesse acabado de ouvir algo que não conseguia processar. Partir? Ele repetiu, a voz carregada de surpresa e dor. Por quê? Ana evitou seus olhos. Eu sinto que minha presença aqui está causando problemas. Não quero ser um peso para o senhor. João levantou-se da cadeira, aproximando-se dela. Um peso? Ana, você não é um peso para mim. Pelo contrário, você trouxe luz para minha vida. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Mas agora essas acusações, essas insinuações. Eu nunca faria algo assim,
mas só o fato de isso estar sendo questionado já me machuca profundamente. João colocou as mãos sobre os braços dela, sua voz desesperada. Ana, eu confio em você. Desde o primeiro dia, eu confiei em você. Nunca acreditei em nenhuma dessas acusações. Por favor, não deixe que isso a afaste de mim. O conflito interior de Ana. Ana sentiu seu coração apertar ao ouvir as palavras de João. Ele parecia sincero, e ela queria acreditar, mas o medo de continuar em um ambiente onde sua integridade estava sendo questionada a fazia hesitar. Eu não sei, disse ela, com a voz quase sussurrada. Talvez seja melhor para todos se eu for embora. Não! Exclamou João, segurando as mãos dela com firmeza. Eu não posso permitir que você vá. Ana, você é muito mais do que uma funcionária para mim. Você é a pessoa que me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, mesmo sem saber. E agora, você é a pessoa que eu mais quero ao meu lado. Ana sentiu uma onda de emoções a inundar. Havia algo na forma como ele falava que a tocava profundamente, mas ainda assim, as dúvidas permaneciam. E se isso tudo piorar? Perguntou ela. E se eu continuar sendo alvo de desconfianças? João respirou fundo, tentando acalmar o tumulto em sua mente. Eu prometo a você, Ana, que vou descobrir quem está por trás disso e vou esclarecer tudo. Mas, por favor, não vá. Não posso perder você. O dilema de Ana. As palavras de João mexeram com Ana, mas a decisão ainda parecia pesada demais para ser tomada naquele momento. Ela precisava de tempo para pensar, para processar tudo o que estava acontecendo. Preciso de um tempo, João, disse ela, com os olhos marejados. Por favor, me dê alguns dias para pensar. João assentiu, embora o medo de perdê-la estivesse estampado em seu rosto. Tudo bem, Ana. Eu vou respeitar o seu tempo, mas espero que você saiba que sempre terá um lugar aqui. E no meu coração. Ana saiu do escritório com o coração dividido. Lágrimas rolavam por seu rosto enquanto ela subia para o quarto. Sabia que aquele era um momento decisivo em sua vida, e não podia tomar a decisão levianamente. Enquanto isso, João permanecia no escritório, determinado a descobrir a verdade e proteger Ana de qualquer ataque que tentasse separá-los. Investigação de João. João estava decidido a descobrir a verdade. Ele sabia que as acusações contra Ana eram absurdas, mas sentia que precisava de provas concretas para limpar o nome dela e proteger a relação que começavam a construir. Assim, ele começou a agir silenciosamente, utilizando os recursos que sua nova condição financeira lhe proporcionava. Primeiro, João contatou Carlos, seu advogado e amigo de confiança. Carlos era meticuloso e tinha uma rede de contatos capaz de desvendar até os segredos mais bem guardados. Após explicar a situação, João solicitou que Carlos investigasse a fundo, especialmente Marta, cujas intenções pareciam cada vez mais suspeitas. Não posso deixar isso passar, Carlos. Algo me diz que Marta está por trás dessas acusações. Preciso de provas para confrontá-la, e acima de tudo, proteger Ana, declarou João, com firmeza. Carlos assentiu. Deixe comigo. Vou começar imediatamente. A verdade começa a emergir. Nos dias seguintes, enquanto Ana permanecia distante e introspectiva, Carlos trouxe novidades. Ele conseguiu acesso a câmeras de segurança instaladas na mansão. Ao revisar as gravações, ficou evidente que Marta havia entrado no quarto de Ana em um momento em que a casa estava vazia, carregando um pequeno embrulho nas mãos. Poucos minutos depois, ela saiu com uma expressão satisfeita. Além disso, Carlos descobriu que Marta havia comprado um bracelete idêntico ao supostamente roubado. O recibo da compra estava datado de 2 dias antes da acusação. A conexão era clara. Marta havia plantado o bracelete para incriminar Ana. Quando Carlos apresentou as evidências a João, ele sentiu uma mistura de alívio e indignação. Eu sabia que Ana era inocente, disse João, com os punhos cerrados. Mas Marta, como ela pôde fazer algo tão baixo? Carlos colocou a mão no ombro de João. Agora você tem as provas. É hora de enfrentar Marta e acabar com isso de uma vez por todas. O confronto com Marta. João decidiu que era hora de agir. Ele pediu que Marta fosse ao escritório naquela tarde, sob o pretexto de uma conversa importante. Quando ela chegou, vestida de maneira impecável e com o habitual sorriso falso, João a recebeu com um semblante sério. João, querido. O que houve? Você parece tão preocupado, começou Marta, tentando soar inocente. João respirou fundo e apontou para uma cadeira. Sente-se, Marta. Precisamos conversar. Ela obedeceu, ainda mantendo a fachada de preocupação. Eu descobri tudo,
Marta, disse João, com a voz firme. As acusações contra Ana, o bracelete roubado, suas mentiras. Tenho provas de que você plantou aquele bracelete no quarto dela e tentou incriminá-la. O sorriso de Marta desapareceu instantaneamente. Do que você está falando? Isso é um absurdo. João não recuou. Não adianta negar. As câmeras de segurança mostram você entrando no quarto de Ana e as evidências da compra do bracelete estão aqui, em minhas mãos. Você foi longe demais, Marta. Ela se levantou abruptamente, os olhos brilhando de raiva. E daí? Gritou ela. Você acha que pode me tratar assim depois de tudo que fiz por você? João permaneceu calmo, mas sua voz era cortante. O que você fez, Marta, foi tentar manipular minha vida e destruir uma pessoa que não fez nada além de me ajudar. Não quero mais você perto de mim, nem de Ana. Saia da minha casa e da minha vida. Marta cruzou os braços, o rosto contorcido de ódio. Você vai se arrepender disso, João. Vai se arrepender de ter me tratado dessa forma e escolhido aquela mulher. João manteve a postura firme. Se você acha que vingança é o caminho, Marta, faça o que quiser. Mas saiba que não há mais espaço para suas mentiras aqui. Marta saiu do escritório furiosa, batendo a porta com força. João suspirou, sentindo o peso da tensão começar a aliviar, mas sabia que a batalha com Marta talvez não estivesse completamente encerrada. Uma nova determinação. Com as provas nas mãos e Marta afastada, João sentia-se mais confiante para reparar o mal que as acusações haviam causado. Ele sabia que precisaria de tempo e paciência para reconquistar a confiança de Ana, mas estava determinado a mostrar a ela que sua fé nela nunca vacilou. Enquanto observava o sol se pôr pela janela, João jurou que protegeria a Ana e o amor que sentia por ela a qualquer custo. Marta poderia tentar destruir o que tinham, mas ele não permitiria que nada os separasse. Reconciliação com Ana. João sentia o peso das últimas semanas em seus ombros. Apesar de ter conseguido desmascarar Marta, o estrago causado pelas acusações injustas ainda ecoava em sua mente. O pensamento de que Ana pudesse estar magoada e considerando ir embora era insuportável. Ele precisava vê-la, precisava se desculpar, acima de tudo, reafirmar o que sentia por ela. Ao cair da tarde, João pediu que Ana o encontrasse no jardim da mansão. Ele escolheu o lugar com cuidado, um canto tranquilo, onde as flores exalavam um aroma suave e o som de uma fonte ao fundo trazia serenidade. Queria que fosse um ambiente acolhedor, que transmitisse sinceridade. Quando Ana chegou, parecia hesitante. Seus olhos estavam cansados, reflexo das noites mal dormidas e do peso emocional que carregava. Mesmo assim, sua presença iluminava o espaço, e João sentiu o coração acelerar. Você queria falar comigo? Perguntou ela, mantendo um tom educado, mas distante. João assentiu, aproximando-se devagar. Sim, Ana. Queria muito conversar com você. Ele gesticulou para que ela se sentasse em um banco próximo, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o murmúrio da fonte. João respirou fundo antes de começar. Primeiro, quero dizer que lamento profundamente tudo o que aconteceu. Eu deveria ter sido mais firme, ter protegido você melhor de tudo isso. Sua voz tremia levemente, refletindo a vulnerabilidade que raramente demonstrava. Ana baixou o olhar, mas não respondeu. João continuou. Eu nunca duvidei de você, Ana. Nem por um momento. Mas ver você machucada, magoada por causa de algo que nunca deveria ter acontecido, me destrói por dentro. Eu falhei em evitar que essas acusações te atingissem, e por isso, peço perdão. Ana levantou o olhar, finalmente encarando-o, seus olhos estavam úmidos, mas sua expressão era serena. João, eu fiquei magoada, sim. Não pela sua falta de confiança, porque sei que você nunca desconfiou de mim. Mas por tudo o que aconteceu. Foi difícil para mim lidar com essas acusações, com o peso de me sentir indesejada neste lugar. Você é tudo menos indesejada, Ana, interrompeu João, com veemência. Você é a pessoa que trouxe luz para minha vida. Eu não consigo imaginar minha casa, minha rotina, meu coração, sem você. Ana ficou em silêncio novamente, mas algo em sua expressão suavizou. João aproveitou o momento para se aproximar ainda mais. Eu amo você, Ana, declarou ele, com a voz cheia de emoção. Desde o momento em que descobri quem você era, quem sempre foi. Mas, mesmo antes disso, algo em você me fez sentir vivo de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Por favor, não vá embora. Não posso te perder. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, mas, desta vez, ela sorria. João, eu também te amo.
Mas tinha medo de que tudo isso fosse um fardo para você, que minha presença complicasse sua vida. João segurou delicadamente as mãos dela. Você nunca será um fardo, Ana. Você é meu porto seguro, minha razão para seguir em frente. Não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. Ana assentiu, e os dois se abraçaram. O calor do abraço dissipou qualquer dúvida ou mágoa remanescente. Ali, no meio do jardim, eles prometeram que, de agora em diante, nada os separaria novamente. Um novo capítulo. Enquanto o sol se punha, banhando o jardim com tons de dourado e rosa, João e Ana conversaram sobre o futuro. Falaram de seus sonhos, seus medos e de como iriam superar os desafios que ainda poderiam surgir. Apesar da sombra de Marta ainda pairar em suas mentes, ambos sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor que compartilhavam era genuíno, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. E, naquela noite, sob o céu estrelado, começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas, mais unidos do que nunca. Um pedido memorável. A noite estava envolta por uma atmosfera mágica, como se o próprio universo conspirasse para tornar aquele momento inesquecível. João havia planejado cada detalhe com cuidado, querendo que o pedido de casamento não fosse apenas um gesto, mas uma memória que Ana guardaria para sempre. No jardim da mansão, onde tantas conversas importantes já haviam acontecido, João pediu que Ana se encontrasse com ele após o jantar. O espaço estava transformado, pequenas luzes cintilavam nos galhos das árvores, como estrelas caídas do céu, e uma trilha de pétalas de rosas levava até uma mesa simples, mas encantadora, com uma única vela iluminando o ambiente. Ana chegou, seus passos leves e hesitantes. Ao ver o cenário diante de si, ela parou, tocada pela beleza e pelo cuidado nos detalhes. João? O que é isso? Perguntou, sua voz entrecortada pelo sorriso de surpresa. João, que estava sentado à mesa, se levantou com um sorriso tranquilo. Ele parecia um pouco nervoso, mas seus gestos eram firmes. Só queria uma noite especial com você, Ana. Ele se aproximou, oferecendo-lhe a mão. Ela aceitou, e juntos caminharam até a mesa. A simplicidade do ambiente era um reflexo da personalidade de João, despretensiosa, mas repleta de significado. Ele a ajudou a se sentar, por um momento, ambos ficaram em silêncio, apenas absorvendo o instante. Sabe, Ana, começou João, quebrando o silêncio. Há pouco tempo, eu não conseguia imaginar minha vida como é agora. Tudo parecia distante, inalcançável. Mas então você apareceu. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Sua voz carregava emoção, mas também uma calma que vinha do coração. Quando eu te conheci, anos atrás, você me deu mais do que café com leite e pão com manteiga. Você me deu dignidade, mesmo sem saber meu nome ou minha história. E agora, aqui estamos. Você não apenas faz parte da minha vida, você é a razão dela. Ana o olhava com olhos marejados, suas mãos tremendo levemente sobre a mesa. João, ela começou, mas ele levantou uma das mãos, pedindo que esperasse. João colocou a mão no bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. Ele abriu, revelando um anel simples, com uma única pedra brilhante que refletia a luz das velas. Sei que poderia te oferecer algo mais grandioso, mas este anel simboliza o que eu mais valorizo em nós, a simplicidade, a verdade e o amor genuíno. Ele se ajoelhou, sentindo o frescor das pedras sob os joelhos, e segurou a mão de Ana com delicadeza. Ana, você é o maior presente que a vida me deu. Quer dividir o resto da sua vida comigo? Ana levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. A emoção a envolvia completamente, mas, no fundo, ela sabia que não precisava pensar. A resposta já estava em seu coração. Sim, João. É claro que sim. Ele colocou o anel em seu dedo, e, enquanto se levantava, Ana o puxou para um abraço apertado. Era como se, naquele instante, o tempo tivesse parado, e o mundo fosse apenas deles. As luzes ao redor pareciam brilhar ainda mais, refletindo a alegria que emanava dos dois. João e Ana permaneceram ali, abraçados, sabendo que haviam dado o primeiro passo para um futuro que prometia ser ainda mais belo e cheio de amor. Aquele momento era mais do que um pedido, era uma promessa silenciosa de que, juntos, enfrentariam tudo, com o mesmo amor e coragem que os havia unido. Preparativos e felicidade. O anúncio do noivado trouxe uma atmosfera de alegria e renovação à mansão. Cada canto parecia refletir a felicidade que transbordava de João e Ana. Os preparativos para o casamento começaram rapidamente, com uma mistura de entusiasmo e cuidado. Ana, porém, mantinha-se comedida,
consciente de que a sombra de Marta ainda pairava sobre suas vidas. Os dias eram preenchidos com a escolha de flores, a degustação de pratos e a definição de pequenos detalhes que transformariam o grande dia em um evento inesquecível. Apesar de nunca ter sonhado com um casamento luxuoso, Ana se envolveu nos preparativos com dedicação, desejando que cada elemento refletisse o amor genuíno que sentia por João. Embora João insistisse em uma celebração grandiosa, Ana preferiu algo mais íntimo. Ela sabia que a simplicidade era um traço que unia os dois, e queria que o casamento fosse um reflexo disso. Mesmo assim, não conseguiu evitar a emoção ao experimentar um vestido de noiva pela primeira vez. Olhando-se no espelho, sentiu-se envolta em uma felicidade tão pura que parecia difícil acreditar que era real. Por outro lado, João participava de cada decisão com entusiasmo, sempre procurando formas de surpreender Ana e garantir que ela soubesse o quanto era importante para ele. Apesar de sua deficiência visual, ele fazia questão de ver o progresso por meio de descrições detalhadas e o toque. Sentia cada tecido, segurava cada flor e experimentava cada sabor com o coração cheio de expectativas para o futuro. Ainda assim, a presença invisível de Marta pairava como uma ameaça silenciosa. Ana não conseguia afastar a sensação de que algo estava por vir. O comportamento obsessivo de Marta nos últimos meses havia deixado cicatrizes emocionais que ainda doíam. Ana não queria que o casamento, um momento de felicidade suprema, fosse contaminado por qualquer conflito. Com frequência, Ana se pegava olhando pela janela da mansão, contemplando os jardins em busca de paz e força. Era ali que encontrava consolo, lembrando-se de tudo que havia superado ao lado de João. O amor deles era como aquelas flores que ela observava, resiliente, capaz de florescer mesmo nas condições mais adversas. Enquanto isso, João também não ignorava a possível ameaça de Marta. Após confrontá-la anteriormente, ele sabia que a mulher era imprevisível e estava disposta a tudo para causar discórdia. Por isso, havia reforçado a segurança da mansão e estava atento a qualquer sinal de sua presença. Ele não mencionava essas precauções a Ana, querendo protegê-la de preocupações desnecessárias. Mesmo com essas nuvens de incerteza, os dois encontraram consolo um no outro. Cada sorriso, cada gesto de carinho e cada momento compartilhado fortaleciam ainda mais a decisão de construírem uma vida juntos. Os preparativos para o casamento se tornaram uma jornada emocional, repleta de pequenos desafios, mas também de muita cumplicidade. O coração de Ana transbordava de gratidão. Apesar das dificuldades, ela sabia que havia encontrado em João não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro de vida. O casamento era apenas o próximo passo em uma história que já era repleta de amor, mas ela não podia evitar de sentir que Marta ainda tinha algo a fazer para tentar separá-los. Essa tensão silenciosa, porém, não conseguiu apagar o brilho de seus olhos enquanto ela colocava o véu sobre os cabelos e imaginava o momento em que estaria ao lado de João, pronta para dizer o sim mais importante de sua vida. Ela prometeu a si mesma que não permitiria que nada destruísse aquele momento. O amor que sentia por João era sua força, e ela estava determinada a defendê-lo a qualquer custo. Um último golpe. Marta, consumida pela inveja e pelo ódio, se recusava a aceitar a felicidade de João e Ana. Depois de ser confrontada e afastada por João, ela percebeu que não conseguiria manipulá-lo diretamente. Mas isso não a impediu de planejar um último e ousado golpe. Sabendo que o casamento se aproximava e que Ana era vista como uma mulher simples e sem grandes conexões, Marta decidiu recorrer à mídia local para tentar destruir a reputação dela. Com o veneno de suas palavras, Marta espalhou boatos maliciosos, insinuando que Ana havia se aproximado de João apenas por interesse. Ela alegava que Ana tinha um passado duvidoso, envolto em mentiras e segundas intenções. Marta usou de sua influência e contatos para garantir que essas informações falsas circulassem em jornais sensacionalistas e redes sociais, onde rapidamente ganharam atenção. A repercussão foi imediata. Manchetes alarmantes começaram a aparecer: assistente pessoal ou golpista, segredos do passado de Ana vêm à tona, João Mendes, cego pela fortuna e pelo amor. As palavras eram afiadas, carregadas de malícia, cuidadosamente escolhidas para desestabilizar não apenas Ana, mas também a confiança de João. No entanto, Marta subestimou o impacto que Ana havia causado nas pessoas ao longo dos anos. A comunidade que conhecia Ana desde sua juventude rapidamente reconheceu as mentiras. Pessoas que haviam testemunhado sua generosidade, seu trabalho árduo e sua coragem nas adversidades começaram a se manifestar em sua defesa. Nas redes sociais, amigos, vizinhos e antigos colegas de trabalho começaram a compartilhar histórias de Ana.
Relatos sobre sua dedicação como funcionária, sua disposição em ajudar os necessitados e até mesmo memórias das vezes em que ela, mesmo com pouco, fazia o possível para oferecer um sorriso a quem precisava. Cada postagem, cada comentário, era uma peça no quebra-cabeça que reconstruía a verdadeira imagem de Ana. Uma antiga amiga de infância lembrou como Ana cuidava de sua avó doente quando todos os outros estavam ocupados. Um antigo patrão compartilhou como Ana era honesta a ponto de devolver dinheiro que encontrou perdido no balcão. Até mesmo clientes do pequeno café onde ela trabalhou recordaram sua gentileza ao servir café com leite e pão quentinho a quem não podia pagar. A comunidade se uniu de forma tão intensa que os próprios veículos de mídia começaram a reconsiderar suas narrativas. Jornalistas mais éticos decidiram investigar a origem das acusações, e logo descobriram que Marta era a fonte de todas as informações falsas. A história se voltou contra ela, expondo suas intenções malévolas e sua tentativa desesperada de destruir Ana. Enquanto isso, Ana, embora profundamente abalada com a exposição, encontrou consolo no apoio esmagador que recebeu. João, ao seu lado, reafirmava constantemente seu amor e confiança, reforçando que nada abalaria a decisão deles de ficarem juntos. Para ele, as mentiras de Marta eram apenas mais uma prova da força de Ana e de como ela era amada por todos. A pressão da verdade finalmente recaiu sobre Marta. Seu plano de sabotagem se desfez como uma teia frágil, e a rejeição pública que sofreu foi um golpe mais duro do que ela havia imaginado. A comunidade não apenas defendeu Ana, mas também deixou claro que não toleraria as ações destrutivas de Marta. No final, as tentativas de Marta não apenas falharam, como também fortaleceram o vínculo entre João e Ana. Eles enxergaram na adversidade uma oportunidade de reafirmar o amor que os unia, protegendo-se mutuamente de qualquer ameaça externa. Apesar do tumulto causado, os preparativos para o casamento continuaram, agora com um sentimento renovado de esperança e resiliência. Ana sabia que, com o apoio de João e das pessoas que realmente a conheciam, nenhuma mentira poderia derrubá-la. O apoio de todos. Os dias que se seguiram às tentativas de Marta foram intensos, mas revelaram o poder das verdadeiras conexões. João e Ana, embora desgastados emocionalmente pela batalha contra as mentiras, começaram a perceber a força do apoio que tinham ao seu redor. Não apenas a comunidade onde Ana cresceu, mas também os amigos e funcionários leais de João se uniram para protegê-los e desmascarar Marta de forma definitiva. Entre os funcionários da mansão, a indignação era palpável. Muitos trabalhavam há anos com João e testemunharam a chegada de Ana, vendo de perto sua sinceridade e sua dedicação ao trabalho. Eles se organizaram para agir de forma prática. Alguns começaram a coletar evidências das tentativas de Marta de manipular a situação, enquanto outros contataram pessoas influentes na mídia local para divulgar a verdade. Os amigos de João, inicialmente cautelosos, passaram a agir em defesa do casal ao perceberem a gravidade das ações de Marta. Eles utilizaram suas conexões para organizar entrevistas e depoimentos em veículos de comunicação mais respeitados, garantindo que a narrativa verdadeira alcançasse o público. Esses aliados estratégicos não apenas expuseram as mentiras, mas também reforçaram o caráter íntegro de Ana, desmantelando qualquer dúvida remanescente. A pressão sobre Marta aumentou a cada dia. Ao perceber que estava sendo desmascarada, ela tentou recuar, mas já era tarde demais. As evidências contra ela eram contundentes. Mensagens que enviará a jornalistas sensacionalistas foram descobertas, revelando seu papel central na criação das falsas acusações. Além disso, testemunhas surgiram para relatar suas tentativas de suborno e manipulação. O ponto de ruptura veio durante uma reunião pública organizada por amigos de João e Ana, onde a verdadeira história foi apresentada com clareza. Vídeos, mensagens e depoimentos desmontaram qualquer fachada que Marta ainda tentava sustentar. Sua expressão de choque e fúria ao ser confrontada publicamente foi uma cena que ninguém presente esqueceria. Confrontada com a rejeição avassaladora da comunidade e com a exposição de seus atos, Marta não teve outra escolha senão se retirar. Sua reputação estava irremediavelmente destruída, e as portas que antes se abriam facilmente para ela agora estavam fechadas. Sem aliados e sem credibilidade, ela decidiu deixar a cidade. Enquanto Marta desaparecia em meio à vergonha, João e Ana sentiam-se aliviados. O apoio que receberam reforçou a certeza de que não estavam sozinhos. Ana, apesar do sofrimento que passou, sentiu-se profundamente tocada pelo esforço coletivo para protegê-la. João, por sua vez, percebeu o quanto era amado não apenas por sua fortuna, mas pela pessoa que ele era.
Com a tormenta finalmente passando, o casal se concentrou em reconstruir o que havia sido abalado. Os amigos próximos, funcionários e até mesmo desconhecidos que apoiaram Ana tornaram-se parte essencial de sua história. O que antes era apenas um relacionamento entre dois corações agora parecia ser sustentado por uma rede de solidariedade que transcendia o amor entre eles. Embora soubessem que novos desafios poderiam surgir, João e Ana estavam mais unidos do que nunca. A força que encontraram um no outro e no apoio de todos ao seu redor tornou-se resilientes. Com os preparativos para o casamento retomados, eles estavam determinados a seguir em frente, prontos para celebrar o amor que resistiu a todas as tempestades. O grande dia. O céu estava tingido de um azul límpido, com nuvens leves que pareciam pinceladas suaves de um artista celestial. A manhã começara tranquila, mas carregada de uma energia quase palpável. Na mansão de João, o clima era de euforia serena. Não havia pressa, apenas um senso de expectativa que fazia cada pequeno detalhe do dia parecer ainda mais significativo. João e Ana haviam decidido por uma cerimônia intimista, longe dos holofotes e da ostentação. Ambos sabiam que o amor deles não precisava de extravagâncias, apenas da presença das pessoas que realmente os amavam e apoiaram. O jardim da mansão foi transformado em um espaço mágico, com flores brancas e lilazes que exalavam um perfume suave, quase como um reflexo da essência de Ana, simples e encantadora. A decoração, cuidadosamente planejada, era um testemunho do equilíbrio perfeito entre sofisticação e humildade. Luzes delicadas pendiam dos galhos das árvores, enquanto mesas pequenas e elegantes estavam dispostas de maneira a permitir que todos os convidados se sentissem parte do momento. Cada detalhe parecia sussurrar amor e celebração. Ana, em um quarto reservado, se preparava para aquele que seria um dos dias mais importantes de sua vida. Seu vestido era simples, mas impecavelmente elegante, confeccionado com um tecido leve que fluía como uma extensão de sua graça natural. Os cabelos estavam presos em um penteado discreto, adornados apenas por pequenas flores que pareciam capturar a essência do jardim. No espelho, seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e felicidade, enquanto um sorriso tímido surgia em seu rosto. Do outro lado da mansão, João também se preparava. Sua postura refletia calma, mas seu coração pulsava em um ritmo acelerado. O terno que escolheu era clássico, mas nada chamativo, exatamente como ele queria. Nos olhos de João havia um brilho que misturava antecipação e gratidão. Ele sabia que aquele momento não era apenas um marco em sua vida, mas uma celebração da jornada que os trouxe até ali, marcada por desafios superados e um amor que resistiu a tudo. Quando o momento da cerimônia chegou, os convidados tomaram seus lugares, criando um círculo íntimo ao redor do altar simples montado sob uma grande árvore. O som de uma melodia suave ecoava no ambiente, enquanto Ana caminhava pelo corredor improvisado, acompanhada de olhares emocionados. A cada passo, parecia que o mundo ao redor silenciava, concentrando-se apenas nela. João a esperava no altar, e ao vê-la, sentiu o peso de tudo o que haviam vivido juntos. Sua mente foi inundada por memórias, os dias em que era cego e Ana lhe oferecia café e pão, os momentos de superação e as batalhas contra as adversidades. Tudo culminava naquele instante. Quando Ana chegou ao altar, a troca de olhares entre os dois foi mais poderosa do que qualquer palavra. Havia amor, respeito e um entendimento silencioso de que estavam onde deveriam estar. Os votos, ditos de maneira simples, mas profunda, foram suficientes para fazer com que lágrimas escorressem dos olhos de muitos ali presentes. A celebração que se seguiu foi repleta de emoção e alegria genuína. Os amigos e familiares que testemunharam o casamento compartilhavam histórias, risos e momentos de felicidade contagiante. Ana e João, agora marido e mulher, navegavam entre os convidados, recebendo abraços calorosos e votos sinceros. Apesar da simplicidade da cerimônia, o impacto emocional era profundo. Não havia grandiosidade, mas a força do amor que unia João e Ana preenchia cada canto do jardim. Ao final da noite, enquanto dançavam sob as luzes suaves que pendiam das árvores, eles sabiam que estavam apenas começando um novo capítulo de suas vidas. Com o apoio daqueles que os cercavam, estavam prontos para enfrentar qualquer novo desafio. Afinal, o amor que os uniu também era a força que os guiaria para o futuro. E enquanto a música envolvia o jardim, João e Ana estavam, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz. Um amor verdadeiro. A música preenchia o jardim com uma melodia suave e envolvente. O som parecia ecoar além do espaço físico, ressoando nos corações de todos que presenciavam aquele momento especial. As luzes delicadas penduradas nas árvores lançavam um brilho cálido,
iluminando os rostos emocionados dos convidados. No centro do cenário, João e Ana dançavam pela primeira vez como marido e mulher, rodeados por uma aura de amor palpável. Os passos de dança eram simples, mas cheios de significado. João segurava Ana com firmeza, guiando-a de forma segura e gentil, como se estivesse prometendo que sempre a protegeria. Ana, com as mãos delicadamente apoiadas nos ombros de João, olhava para ele com uma mistura de admiração e gratidão. Seus olhos brilhavam sob as luzes, refletindo um amor puro e verdadeiro que nenhum obstáculo fora capaz de apagar. Para João, aquele momento parecia quase irreal. Ele se lembrava vividamente dos dias em que a escuridão era tudo o que conhecia, tanto no sentido físico quanto emocional. Durante os anos em que sua visão estava perdida, Ana fora como um farol invisível, guiando com sua bondade e simplicidade. Agora, dançando sob as estrelas, ele percebia que, mesmo com sua visão restaurada, era o coração dela que continuava iluminando seu caminho. Ana, por sua vez, sentia um turbilhão de emoções. Cada movimento da dança parecia uma declaração silenciosa do que haviam conquistado juntos. Os desafios enfrentados, as mentiras que quase os separaram, e até a sombra de Marta, que havia ameaçado destruir o que construíram, agora pareciam distantes. Tudo o que importava naquele momento era o homem que a segurava e o amor que os unia. Os convidados, espalhados ao redor, observavam com sorrisos e olhares emocionados. Era evidente que o vínculo entre João e Ana era algo raro, algo que transcendia as dificuldades. Muitos seguravam discretamente lenços para enxugar as lágrimas, enquanto outros sussurravam palavras de admiração por aquele casal que parecia ter sido destinado a ficar junto. A dança continuava, e o mundo parecia desacelerar ao redor deles. Cada passo, cada giro, era uma celebração silenciosa do que haviam superado. João, sentindo a proximidade de Ana e a suavidade de seus movimentos, se inclinou levemente, aproximando os lábios de seu ouvido. Ele sussurrou algo que não era apenas uma declaração de amor, mas uma verdade que vinha de sua alma. Ela sempre fora a luz que o guiara, mesmo nos dias mais sombrios. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de frio, mas de emoção. As palavras de João tocaram algo profundo dentro dela, algo que ela mesma talvez não tivesse compreendido até aquele momento. Não eram apenas palavras de amor, mas um reconhecimento do impacto que ela tivera na vida dele, um reflexo do quanto o amor deles era transformador. A música começou a desacelerar, mas o momento continuava, imortalizado na memória de todos que o presenciavam. Quando a última nota ecoou pelo jardim, o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Não havia necessidade de aplausos ou palavras, o amor que João e Ana compartilhavam era eloquente o suficiente. Enquanto se afastavam da pista de dança, as mãos entrelaçadas, os olhares ao redor os acompanhavam com carinho e respeito. João e Ana sabiam que ainda haveria desafios, mas também sabiam que, juntos, eram inabaláveis. O amor verdadeiro que os unia não era apenas um sentimento, mas uma força que os conduziria pelos próximos capítulos de suas vidas. Sob as luzes e as estrelas daquela noite, eles não eram apenas marido e mulher, eram parceiros, cúmplices e, acima de tudo, almas destinadas a caminharem lado a lado. Um novo começo. João e Ana embarcaram na nova fase de suas vidas com a mesma determinação e cumplicidade que os havia unido até ali. A mansão de João, antes um espaço que refletia solidão e distanciamento, agora pulsava com vida. Cada cômodo parecia carregado de energia renovada, como se a presença de Ana tivesse trazido não apenas luz, mas propósito. Os primeiros dias como marido e mulher foram repletos de pequenos ajustes e desafios cotidianos. Ana se dedicava a compreender os detalhes da nova rotina, administrando o lar com sua naturalidade acolhedora. João, por outro lado, esforçava-se para equilibrar sua intensa agenda de trabalho com os momentos preciosos ao lado dela. Apesar disso, ambos sabiam que queriam mais do que apenas construir uma vida confortável para si mesmos. Foi em uma tarde tranquila, enquanto organizavam caixas no escritório de João, que encontraram velhas anotações de seus tempos mais difíceis. Uma pilha de cartas que ele havia escrito, mas nunca enviado, revelou o quanto ele havia refletido sobre sua vida e as injustiças que muitas pessoas enfrentavam. Ana, ao ler uma delas, ficou emocionada com a forma como ele expressava gratidão pela ajuda que receberá em sua pior fase. Aquela descoberta reacendeu algo nos dois, a vontade de fazer diferença. Juntos, decidiram dedicar parte de seus recursos e tempo para ajudar pessoas em situação de rua. A ideia não era apenas doar dinheiro, mas estar presente, ouvir histórias e oferecer apoio genuíno. Para João,
era uma forma de retribuir a bondade que havia transformado sua vida. Para Ana, era uma extensão natural de sua alma generosa, sempre disposta a ajudar. As primeiras ações começaram de forma simples. Eles organizaram jantares comunitários no jardim da mansão, onde ofereciam refeições para quem precisasse. Ana, com sua sensibilidade, fazia questão de cozinhar pessoalmente algumas das refeições, enquanto João se sentava com os convidados, ouvindo suas histórias e aprendendo sobre suas necessidades. Aos poucos, essas noites se tornaram mais do que um gesto de caridade, eram encontros carregados de empatia e esperança. Com o tempo, o projeto ganhou forma. Decidiram fundar uma organização dedicada a reintegrar pessoas em situação de rua à sociedade, oferecendo oportunidades de trabalho, educação e acesso a cuidados médicos. Ana coordenava os voluntários, utilizando sua habilidade natural para criar conexões, enquanto João utilizava sua influência para atrair doadores e parceiros. A causa se tornou o centro de suas vidas, unindo-os ainda mais e inspirando todos ao redor. Apesar da felicidade que encontravam em seu trabalho, o caminho não era isento de desafios. Algumas noites, Ana retornava para casa com o coração pesado, após ouvir histórias de dor e abandono. João, por sua vez, enfrentava dificuldades para equilibrar suas responsabilidades profissionais com o crescimento da organização. No entanto, em cada dificuldade, eles encontravam força no amor que compartilhavam e na certeza de que estavam fazendo a diferença. A comunidade que antes apenas os observava à distância agora os via como exemplos de compaixão e generosidade. O casal inspirava outros a se envolverem, formando uma rede de apoio que crescia a cada dia. O impacto de suas ações se tornava evidente não apenas nos rostos das pessoas que ajudavam, mas também na transformação que experimentavam como indivíduos. João e Ana não buscavam reconhecimento. Para eles, o verdadeiro presente era a oportunidade de caminhar juntos em uma jornada que transcendia o amor romântico. Cada gesto de bondade, cada sorriso que recebiam, fortalecia a certeza de que haviam encontrado um propósito maior, um motivo para enfrentar os desafios diários com esperança e determinação. E assim, enquanto construíam sua nova vida, equilibravam o amor que os unia com o desejo de transformar o mundo ao seu redor. Mesmo nos dias mais difíceis, a luz que haviam encontrado um no outro continuava a guiá-los, iluminando não apenas seu caminho, mas também o de todos aqueles que tocavam. Um final aberto. Com Marta fora de cena, João e Ana experimentaram uma paz que há muito tempo parecia inalcançável. A mansão, antes um palco de tensões e incertezas, agora era o refúgio de um amor fortalecido pelos desafios enfrentados. Apesar disso, eles estavam cientes de que a vida raramente oferecia calmarias permanentes. Unidos, aceitavam que novos desafios poderiam surgir, mas confiavam que o vínculo que compartilhavam era mais forte do que qualquer adversidade. Os dias seguiam com uma mistura de rotina e propósito. O projeto social que haviam iniciado crescia a cada mês, transformando vidas e fortalecendo laços na comunidade. João sentia-se realizado ao ver o impacto de seus esforços e frequentemente refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde os tempos de isolamento e dor. Ana, por sua vez, florescia em sua nova vida, descobrindo em cada sorriso que recebia o verdadeiro significado de sua jornada. No entanto, ambos sabiam que as marcas do passado não desapareciam completamente. Marta, embora afastada, ainda ocupava um espaço nos pensamentos de João, não como uma ameaça iminente, mas como um lembrete de que o mundo nem sempre era justo. Ele sentia-se mais preparado, porém, para lidar com qualquer obstáculo, graças à força que encontrava no apoio constante de Ana. Ana também carregava resquícios de insegurança. Havia dias em que questionava sua própria capacidade de se adaptar ao papel que assumirá ao lado de João, equilibrando a dedicação ao lar, ao projeto social e ao relacionamento. No entanto, cada dúvida era suavizada pelo olhar carinhoso de João, que parecia sempre reconhecer suas preocupações antes mesmo que elas expressasse. A cumplicidade entre eles era o alicerce que sustentava tudo o que construíam. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, cercados pela brisa suave e pelo aroma das flores recém-desabrochadas, João e Ana conversaram sobre o futuro. Não faziam planos grandiosos, mas focavam nas pequenas decisões que poderiam fazer a diferença para eles e para aqueles ao seu redor. Para ambos, o que importava não era o destino final, mas a jornada compartilhada. Eles concordaram em ampliar o alcance de sua organização, envolvendo mais pessoas e criando novas oportunidades para aqueles que mais precisavam. A decisão era reflexo do amor que os unira e da gratidão que sentiam pela vida.
Cada passo dado juntos era uma celebração de tudo que haviam superado e de tudo que ainda poderiam alcançar. Com o tempo, a história de João e Ana se tornou uma inspiração para muitos. Pessoas na cidade e além viam neles um exemplo de resiliência, bondade e união. No entanto, para eles, não se tratava de reconhecimento, mas de viver uma vida autêntica, guiada pelo coração. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, João e Ana sentaram-se lado a lado no banco do jardim. O silêncio entre eles era confortável, repleto de significados que dispensavam palavras. A luz suave refletia em seus rostos, destacando o brilho de um futuro que, embora incerto, era cheio de possibilidades. Eles sabiam que os desafios nunca cessariam por completo. A vida era um constante movimento de altos e baixos, mas, juntos, estavam preparados para o que viesse. Havia uma serenidade compartilhada na certeza de que o amor que os unira era maior do que qualquer obstáculo que poderiam enfrentar. E assim, a história de João e Ana seguia em frente, sem um ponto final definitivo, mas com a promessa de continuidade. Porque, no fim das contas, o que realmente importava era o amor que os sustentava, iluminando cada passo de sua jornada.